Olá, eu sou o Wilton e vou apresentar o trabalho intitulado Uso do Habitat e Formação de Grupos pelo Caranguejo Amarelo John Garth Lagostoma na Ilha da Trindade. Esse trabalho foi realizado juntamente com Andréa Freire e a Ana Carolina Serbeck de Araújo. O caranguejo amarelo está distribuído no Atlântico Sul e é endêmico das ilhas oceânicas brasileiras de Atol das Ocas, Fernão de Noronha, Trindade e Martim Vaz e da Ilha Britânica de Ascensão. Os adultos residem no interior das ilhas, mas a reprodução depende do ambiente marinho, onde os ovos são depositados e as larvas se desenvolvem. A espécie participa em diferentes níveis da cadeia trófica, atuando como presa durante a fase larval marinha e como predador de topo nos ambientes terrestres. Por meio da predação de ovos e filhotes de aves e tartarugas marinhas, participa da dispersão de nutrientes entre os ambientes marinhos e terrestres. A espécie está em perigo no Brasil, sendo a perda de hábitat, a ação de espécies invasoras e o consumo ilegal de indivíduos as principais ameaças. Apesar do Brasil abrigar a maioria das populações, os estudos sobre a espécie são escassos e, de forma geral, não existem informações sobre o seu comportamento durante períodos não reprodutivos. Considerando isso, o presente estudo relata a formação de grupos não reprodutivos e apresenta informações sobre o uso do habitat pela espécie na Ilha da Trindade. A ilha está localizada a 1.200 km de Vitória, no Espírito Santo, e está inserida na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Possui área de aproximadamente 10 km² e 620 metros de elevação, sendo a única ilha oceânica brasileira a possuir corpos d'água perenes. No passado, a ilha foi dominada por uma floresta frondosa, a qual foi suprimida por herbívoros introduzidos a partir do ano de 1700. Esse processo desencadeou uma série de modificações ambientais e atualmente a ilha apresenta paisagens predominantemente áridas. Os registros foram obtidos ao longo de trilhas, representadas em azul no mapa ao lado, entre abril e junho de 2015. Todas as faixas altitudinais e diferentes ambientes foram amostrados. Informações referentes à localização, elevação do terreno, características do ambiente e tipo de atividades realizadas pelos espécimes foram anotadas. Foi dada maior atenção aos agrupamentos, que foram caracterizados pela presença de pelo menos 10 indivíduos distanciados a menos de 50 centímetros do indivíduo mais próximo. Nessa foto está representado um dos agrupamentos registrados, com os círculos indicando a posição dos indivíduos. Para os indivíduos isolados, foram observados apenas os aspectos gerais do ambiente. A espécie foi observada ao longo da maior parte das trilhas, sendo os indivíduos isolados comumente registrados em locais extremamente rochosos e com pouca ou nenhuma vegetação. Agrupamentos foram observados apenas em 4 localidades fisionomicamente distintas da matriz árida. Em todos os casos, eles foram caracterizados por atividade de forrageamento. Na Praia dos Cabritos, um agrupamento foi observado sobre substrato rochoso e úmido ao longo de um curso d'água. No poço oceanográfico da Ilha da Trindade, foram observados agrupamentos e existência de tocas e consumo de castanhas cultivadas, alimentos fornecidos e resíduos descartados por humanos. Na Praia dos Andradas, os agrupamentos foram observados em um campo herbáceo e havia um número elevado de tocas sobre o solo orgânico. Na Ponta das Tartarugas, por sua vez, os indivíduos estavam sobre uma colina de substrato inconsolidado onde havia muitas tocas e vestígios do consumo de gramíneas. De acordo com os resultados encontrados e com informações provenientes de outras populações, os locais que apresentam recursos alimentares, disponibilidade de água, solo apropriado para o estabelecimento de tocas e vegetação que forneça sombra e alimento podem ser considerados adequados para a espécie. Além disso, os agrupamentos em locais específicos, os indivíduos isolados e espaçados na maioria das trilhas amostradas, e a ausência de avistamentos em locais inóspitos indicam distribuição heterogênea, contrapondo relatos anteriores de que a espécie seria abundante em toda a Ilha da Trindade. Todos os agrupamentos foram localizados em altitude inferior a 40 metros. De forma geral, tanto considerando outras populações quanto outras espécies do gênero, a altitude parece não influenciar o uso do espaço, sendo as áreas mais adequadas as mais utilizadas independente da altitude. Ressalta-se que 3 dos 4 locais de agrupamentos foram localizados próximos às principais praias de desovos de tartaruga verde. E durante o presente estudo foi observado o consumo de ovos e filhotes de tartaruga, sendo a reprodução de animais marinhos responsável por elevar a disponibilidade de alimento em determinadas áreas, o que pode induzir o uso mais intenso do espaço pelo caranguejo. Conclui-se então que, de acordo com os dados apresentados, o uso do espaço foi influenciado pela maior disponibilidade de recursos alimentares e pelas condições do habitat, sendo que esses fatores também parecem induzir a formação de agrupamentos durante períodos não reprodutivos. Dessa forma, a conservação de locais com características favoráveis ao estabelecimento da espécie é fundamental para a manutenção da população estudada. Ressalta-se também a necessidade de reduzir as ameaças que contribuem para o declínio das populações, como o consumo antrópico de indivíduos, o qual deve ser efetivamente proibido.
Agradecemos a atenção de todos e estamos disponíveis para perguntas.